Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Para vocês que estão chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos a esse webinário. Estava só conferindo aqui se estava tudo ok, né, em todas as páginas de transmissão, então deixa eu só ver se o pessoal está conseguindo entrar. Enquanto isso, aproveitem para pegar um papel e caneta, para que vocês possam anotar e se beneficiar de todos esses conteúdos que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só ver se está tudo ok e a gente já vai começar, tá bom? Tudo ok, então vamos começar. Queria mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui nesse webinário. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Gomes, eu sou psicóloga, Master Coach de carreira, e eu trabalhei durante 10 anos no mundo corporativo como gerente de recursos humanos em empresas nacionais, multinacionais, líderes de mercado, atuando no desenvolvimento de times de alta performance, em todo o mapeamento de talento das organizações. Então, eu trabalhei em algumas empresas, como a Ambev, Philip Morris, o Grupo JBS, Friboi, trabalhei também na Bridgestone, entre outras companhias. Então, eu sempre apoiei as diretorias, a maioria delas que eu trabalhei foi com a área comercial, então eu trabalhei muitos anos junto ao business, junto ao negócio, numa posição de business partner, que é um RH que respira o negócio, é um RH que está contigo o tempo todo, não só para te desenvolver como profissional, mas também para gerar mais resultados, não só para a sua carreira, quanto para o negócio. Então, eu trabalhei nesses mais de 10 anos aí pelo Brasil e América Latina, e, paralelamente, eu comecei a cuidar de alguns projetos voltados a coaching. Então, eu comecei as minhas certificações em coaching, então eu tenho 4 certificações em coaching, e comecei a cuidar, dentro do mundo corporativo, de projetos voltados para coaching, para mapeamento de talentos e desenvolvimento de líderes e talentos. Eu comecei a me perguntar, né, ao longo desse período que eu estava cuidando de projetos de coaching, em relação à minha missão profissional, se eu estava exercendo a minha missão com plenitude, e foi quando eu encerrei um ciclo com o mundo corporativo, e hoje eu estou servindo ele de uma outra forma. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada Make Different, que trabalha com soluções para desenvolvimento profissional. Então, eu ajudo os profissionais a se empoderar da sua melhor versão, a acessar os seus talentos, corrigir aquilo que realmente precisa caminhar melhor em relação à sua performance e o seu desempenho, para que, munido a isso, empoderado da sua melhor versão, possa desenhar uma carreira muito mais alinhado a quem você é, desenhar uma carreira com muito mais brilho nos olhos, para que você realmente se encha de motivação para conquistar aquilo que você definiu como sucesso. Então, hoje, eu trabalho com ferramentas de coaching, treinamentos, mapeamento de perfil e potencial, e eu tenho também um blog chamado Sacadas de Carreira, que é um blog que gera conteúdos, então ele tem aí 1 ano e 3 meses, ele gera conteúdos gratuitos para os profissionais, para os líderes, empreendedores, desenvolverem os seus negócios com mais plenitude e principalmente os profissionais desenhar uma carreira com mais sucesso. E é um prazer estar aqui conversando contigo. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui, nas 2 plataformas. Exatamente, tudo ok.
Deixa eu até aumentar um pouquinho mais meu volume. Então, é um prazer estar aqui compartilhando contigo. Eu tenho os programas online, né, e de desenvolvimento profissional. E nós estamos aqui nesse webinário. Por que eu fiz esse webinário, né? O tema desse webinário é para as pessoas que estão buscando recolocação profissional e ensinar alguns passos práticos, assertivos, para que você possa se recolocar. Eu acredito que todo profissional tem um talento que faz dela única. E nos momentos que as pessoas perdem um emprego ou estão num momento de recolocação profissional, as pessoas elas duvidam do seu próprio potencial, elas duvidam da sua própria capacidade de realização, de encontrar uma oportunidade mais alinhada a quem é e realmente construir os seus sonhos. Então, a ideia desse webinar é poder trazer um pouco dos conteúdos que eu vivenciei nesses 10 anos como gestora de RH e nesses 2 anos como empreendedora, cuidando de pessoas que realmente precisam de recolocação profissional, que me procuram muito por ter trabalhado muito com entrevista, com recrutamento, com treinamento. Então, as pessoas me acessavam, sempre ainda me acessam para pedir ajuda de uma forma prática, com técnicas, sacadas, dicas, para que você possa colocar em prática agora, para que você possa se recolocar. Então, se eu estou compartilhando com essas pessoas, por que não compartilhar isso com mais gente? Por que não estar aqui nessa troca contigo, de um pouco do que eu aprendi e estou sempre aprendendo e compartilhar com as pessoas nesse momento de buscar uma nova oportunidade profissional. Então, o grande porquê é para poder compartilhar contigo os meus ensinamentos de coaching, experiência de vida, do meu histórico profissional como gestora de RH que selecionava talentos, dar dicas práticas, porque eu gosto de ensinar coisas que você possa colocar sempre em ação, que você possa gerar resultados mais assertivos, para que realmente você consiga enxergar uma oportunidade mais alinhada a quem você é, para que você realmente acredite no seu potencial, se prepare, porque a recolocação, ela exige preparo, exige que você esteja realmente aí empoderado da sua melhor versão, para mostrar aí para os profissionais que estão recrutando profissionais, líderes, gestores, que estão aí de olhar o seu perfil e brilhe os olhos pelo seu perfil. Então, a ideia é poder compartilhar aí sacadas práticas para você colocar em ação. Então, como eu brinquei no começo, para você pegar papel e caneta, justamente para você tomar nota, para você refletir, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, então você tomar nota, ou refletir mentalmente, ou ficar isso como uma tarefa de casa, para que realmente você possa aí se recolocar de uma forma que realmente você possa aí decolar a sua carreira e continuar com os seus sonhos. Então, quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui, agradecer aí o investimento que vocês estão dando para buscar aprendizado. A tecnologia, ela nos permite a gente encurtar as distâncias para realmente compartilhar informações. E essa partilha, ela é maravilhosa, porque eu estou aqui trocando contigo e eu espero poder realmente, eu sempre quando troco com as pessoas, quando as pessoas interagem comigo pelas perguntas, eu também sou embebida por esse conhecimento e me torno uma pessoa melhor. Então, eu estou aqui para que eu possa exercer a minha missão de ajudar as pessoas a se sentirem mais empoderadas, acreditando nos seus talentos, para realmente se recolocarem o mais rápido possível, de uma forma aí muito mais alinhada a quem você é. Então, nós vamos falar aí dos 4 passos aí para você se recolocar, né? Seja, de repente, você que está trabalhando e está buscando uma nova oportunidade profissional, ou você que, de repente, aí está buscando, né? Já está aí sem um trabalho, ou tem projetos, freelancer, ou consultoria, algumas coisas, ou realmente que está buscando uma oportunidade. Então, se você está cansado de receber não, né? Eu acho que uma coisa que acontece muito nesse período é que recebem muitos nãos ou nem recebem um feedback, e isso gera uma série de angústia para o profissional. Então, a ideia aqui é poder te dar sacadas para que realmente você dê um show nessa crise, dar um sacode nessa crise e realmente você enxergar oportunidades para você se recolocar. Muito mais do que se preparar para uma entrevista, dar dicas de entrevista, dar dicas de currículo, é você acessar o que você tem de melhor para poder explorar isso da melhor forma, se conectar, sim, com uma vaga muito mais alinhada a quem você é. Eu tinha colocado no e-mail para as pessoas que se inscreveram, se tiverem dúvidas e quiserem me mandar perguntas, tá? O pessoal aqui que está no YouTube, eu acredito que pode aí me mandar
Tem o pessoal já me dando boa noite aqui, a Silvia, o Cláudio, Vitor, Michel. Então, se quiserem me mandar também para o pessoal do YouTube, eu habilitei os comentários, então de tempos em tempos a gente vai vendo aí se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, ou as pessoas que estão na página que tem o formulário, né, que tem do meu canto esquerdo a tela, e do lado direito ali envio uma pergunta para a Aline, e vocês podem me mandar por ali, que eu recebo no meu e-mail e vou respondendo para vocês, tá? Da medida do possível, como chegando as perguntas, ou se você depois ficou uma dúvida e quiser, eu vou deixar meus contatos para você me mandar, de repente, a sua dúvida para poder esclarecer da melhor forma, tá bom? Então, começando esse webinário, né, tem uma frase que eu ouvi, que eu li essa semana, que me chamou muito a atenção e tem muito a ver com o momento de recolocação, né? O seu foco, ele determina a sua realidade. Você já parou para pensar nisso, né? Que o seu foco atual, ele determina a realidade que você está vivendo, respirando naquele momento. Então, eu te pergunto, né? Onde está o seu foco hoje? O seu foco, ele está nas oportunidades? Ele está numa mentalização de que realmente, e numa crença de que é possível, sim, se recolocar? O seu foco, ele está na crise? Só na crise, na crise, na crise? Ele está na ansiedade? Ele está no estresse? Ele está na preocupação? Aonde está o seu foco hoje? Está nos seus talentos ou está no seu crítico interno te julgando porque você está mais um dia sem se recolocar? Tudo que nós colocamos foco cresce. Então, se você está dando alimento para o seu crítico interno e dando voz, né, para que realmente você se conecte só com essa vibe de crise, assim será. Então, qual é a realidade? Uma coisa é a realidade que você vive, não estou dizendo para você criar uma realidade utópica do que nós estamos vivendo hoje, tá? Economicamente, etc. Eu estou falando da realidade que você cria a partir disso. Muitos estudos falam que a realidade que você vive hoje é aquela que você projetou no seu passado. Então, que foco é esse que você está dando agora para lançar sementes para você construir uma nova realidade? A realidade não é uma coisa futura, é uma realidade que eu vou viver na hora que acabar esse web seminário. Então, você está se conectando com o quê? Isso é fundamental para o processo de recolocação. Se você está se conectando com os seus talentos, com o que você tem de melhor, com achar as oportunidades, você vai se preparar e essa oportunidade vai chegar. Agora, se você se conecta somente com uma vibe do desespero, da frustração, da cobrança, da culpa, da tristeza, da crise, ou esse noticiário que a gente ouve só de coisas ruins, então qual é a realidade que está se mostrando para você em relação à sua própria recolocação? É muito importante isso, né? Então, se eu me conecto, até saiu uma notícia hoje na internet, né, de que foram fechadas aí, em fevereiro, 104.582 postos de trabalho, né? A maior queda em 25 anos. Bem, se a gente lê isso, se eu me conecto com essa energia, se eu me conecto com essa vibe de que está fechando cada vez mais postos de trabalho, isso sim é uma realidade. Mas se eu me conectar com essa energia, eu não levanto nem da minha cama. A mesma coisa acontece para o empreendedorismo. Então, eu como empreendedora, como coach, como empresária, se eu me conecto com uma vibe que está tudo crise, as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas não vão contratar serviço de coaching, não vão buscar treinamento, não vão buscar fazer curso. Se eu me conecto com isso, assim será. Se eu disser para mim mesma que eu não vou vender nenhum programa esse mês, assim será. Então, qual é a programação mental? Né? Tem uma frase que diz que o mapa não é o território, né? Então, assim, o mapa é onde você está. Então, qual é a realidade que você está construindo a partir da onde você está? Qual é essa realidade que você está construindo? É uma realidade de enxergar, sim, oportunidades, de se preparar melhor? Então, presta atenção nessa questão do foco, né? Então, uma sacada importante é você, né? A gente sabe que o desligamento, ele traz desmotivação, traz ansiedade, traz muita angústia. É como se os sonhos estivessem interrompidos. E quanto mais passam os dias,
Quanto mais você recebe um não, mais é a frustração, porque dá a sensação, às vezes você acorda, vai fazer, vai mandar currículos o dia inteiro, e as pessoas, às vezes, que estão, nossos familiares, muitas vezes não entendem e acham que a gente está ou o dia inteiro no Facebook, ou o dia inteiro nas redes sociais, ou, de repente, um momento que você quer desconectar um pouco, ver assistir TV, tá vendo? Tá só assistindo TV, então, não sei se isso está acontecendo contigo, mas, assim, isso é como se os nossos sonhos tivessem sido interrompidos, é como se tivesse ficado para trás. Então, uma dica muito especial para você, porque eu já fui desligada algumas vezes, e não é fácil ser desligado. Mexe um pouco com um pouco também do nosso orgulho, mexe com porque eu, né? Porque fui eu que fui desligado. Mas uma sacada prática é você colher os aprendizados. Colha os aprendizados deste momento. O que você pode aprender? O que você pode tirar de positivo com este momento? Isso torna isso muito mais leve, essa carga muito mais leve, é como se a mochila, né, você quer se recolocar, mas a bagagem está muito pesada. E que bagagem é essa que você está trazendo de culpa, de cobrança? Ainda mais se você tem uma família, tem que garantir o sustento da sua família. Então, primeiro não briga com o momento que você está passando, porque tem um desgaste muito energético. Então, se a gente está falando que tudo, né, tudo que você vivencia, nós temos aí a gente fala assim da vibe positiva, da vibe negativa. Então, você ficar brigando, ficando com o seu ego lá julgador, o tempo todo seu superego falando, você tem que procurar emprego porque você não era capaz. Se você se conecta a isso, você dá esse foco, você tem um desgaste muito grande. Não brigue com o momento. Se esse é o momento que você tem que viver, então colhe esses aprendizados para que você se perdoe também das suas culpas. Então, é fundamental você se perguntar o que eu preciso aprender desse momento, né? Aconteceu um fato muito interessante aqui que eu estou rezando para Nossa Senhora da Informática me ajudar, porque hoje, 5 horas da tarde, minha internet caiu, né? Então, eu estou até super apreensiva, né? Porque ela caiu depois, 7 horas da noite. E eu fiquei muito nervosa, porque eu estava muito preocupada de realmente levar esse conteúdo para você. E qual que era o aprendizado? Eu fiquei muito nervosa na hora. E qual que era o aprendizado que eu precisava aprender? Então, já digo, se de repente cair a conexão, vou me reconectar, e se der algum BO, eu vou realmente gravar uma palestra para te mandar. Então, qual é o aprendizado? Que solução que eu estou buscando? Então, quando eu me conectei com essa energia do estresse, eu fiquei cega, porque eu estava muito preocupada, só focando naquele problema. Eu estava vivenciando aquilo, e aí a internet voltava e eu respirava. Quando caía... Então, qual é o aprendizado que você precisa? E esse desgaste energético que eu mesma tive, e qual é o desgaste energético que você está tendo? Então, você está buscando soluções, ou você está só se conectando com essa energia que te impede? E para isso, né, você precisa encerrar os ciclos. Quais são os ciclos que você precisa encerrar? É fundamental saber, mas o que é ciclo, Aline? O grande ponto é que quando a gente está num trabalho que de repente acontece alguma coisa e você é desligado, ou porque teve um corte, ou por conta da empresa que está realmente reduzindo, por conta de não estar vendendo bem, ou por performance, ou por seja lá o que for, muitas vezes gera uma questão de injustiça, de crítica, do gestor, que realmente ele não te fez o papel dele, não te desafiou. Então, e aí eu te pergunto, né? Quando você vai para uma entrevista, muitas vezes você leva essa bagagem emocional junto contigo. E aí, quando você vai contar do porquê você foi desligado, você revive essa carga emocional. Sendo que ali, claro que a pessoa do outro lado tem empatia, mas ela quer ver que você é a pessoa certa para a vaga. E aí você vai contando que foi uma injustiça, que o gestor ele realmente não te desenvolvia, que ele não era bom o suficiente. E aí você revive essa emoção de novo. Ou se, por exemplo, você passa para a próxima etapa, né? E aí você vai fazer uma entrevista e o gestor, o seu futuro chefe, o seu futuro gestor, ele é parecido com o seu antigo gestor que te prejudicou, ou um colega de trabalho que te prejudicou. E aí vocês ficam, sabe, que nem gato que vai tomar banho, e aí você fica todo tenso, porque você revive aquela emoção, já cria uma antipatia com a pessoa, sem você nem se conectar com ela. Então, encerre os ciclos, encerre o ciclo. Muitas pessoas, quando são desligadas, elas não conseguem mexer nem na mochila, nem na caixa. De repente, se ficou muito tempo, tinha muita coisa que trouxe para casa, não consegue mexer, e isso é energia parada.
Então, fica aquelas emoções, aquelas coisas que não fizeram bem, e você, não só internamente, mas ali fisicamente. Então, encerra esses ciclos. É um pouco quando a gente fala que quando está mexendo na casa, ou quando está mexendo no seu guarda-roupa, está mudando as coisas, né? Então, movimente essa energia, encerre esses ciclos como um livro mesmo, colhe os aprendizados e encerre esse ciclo dessa oportunidade profissional. Para você não ficar revivendo essas emoções que podem te prejudicar. Você está dando espaço e gastando energia com coisas que já passaram, que você pode encerrar esses ciclos, e sendo que você, como é que você vai se conectar a uma nova oportunidade e enxergar até outras possibilidades de carreira dentro da sua função e dos seus talentos, se você só fica revivendo vibe de crise e fica revivendo ciclos negativos de pessoas que de repente te prejudicaram, ou você com você mesmo. Então, para ser honesto consigo mesmo, colhe os aprendizados e encerre os ciclos. Quero te dar um exemplo que ouvi uma amiga, né, compartilhando comigo, que dessa questão de você reviver as emoções. Eu até gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. Imagina que eu estou numa reunião de trabalho, né? Estou com uma reunião de trabalho com você. E você me dá um tapa na cara, né? Então, eu tomei um tapa na sua cara e eu fiquei muito brava. Muito, muito brava. Então, estou conversando com você, pá, me dá um tapa na cara. Eu fico muito brava, brigo com você, fico com energia negativa, fico mal com isso. Saio dali do meu trabalho, chego em casa e conto para os meus familiares que eu tomei um tapa na cara, que realmente é uma injustiça, que isso, e revivo toda essa emoção de novo. Depois eu vou conversar com a minha vizinha e acontece de novo de eu contar para ela, você não sabe o que aconteceu, a pessoa me deu um tapa na cara, revivo toda essa emoção de novo. Vou fazer unha no fim de semana ou vou encontrar com as amigas, a mesma coisa. Aí eu pergunto, né? Quantos tapas você me deu? Você me deu um só, mas quantos eu estou me dando? Eu já me dei uns 10. Então, por quê? Porque eu estou revivendo, estou sofrendo com tudo isso. Então, quantos tapas na cara você tem se dado? Então, reflete sobre isso, de reviver essas emoções, de duvidar do seu potencial, de duvidar da sua capacidade, de conectar com uma vibe de crise, de viver injustiça. Então, a primeira sacada, o primeiro passo para você se recolocar é colher os aprendizados e encerrar os ciclos. Para você se conectar com a abundância ao teu redor. Para você se conectar com coisas do bem, coisas positivas, para novas ideias. Né? Para que realmente você possa dar um sacode, dar um show nessa crise, para se conectar com oportunidades, para que você, na sua bagagem de recolocar, entre somente coisas boas, ideias, né? Então, ideias, um projeto surgiu justamente porque realmente tive esse insight, guardei essa ideia de um projeto que eu não tinha pensado, e fui tomar um café com uma amiga, e na hora do almoço, e veio um monte de insights. Então, esteja aberto para as oportunidades, até para se reconectar com as pessoas num processo de networking, porque se você fica fechado, como é que acontecem as coisas, né? Então, essa é uma sacada muito importante, né? Esse primeiro passo. E uma coisa que eu quero agregar nesse primeiro passo é que quando a gente está desligado, a gente está procurando emprego, a gente fica muito ansioso, como eu comentei, né? E aí, o que acontece, né? A sua vida, ela tem, imagina a sua vida como uma pizza que tem diversos sabores, tem diversas áreas, tá? Ela tem a sua saúde, tem sua espiritualidade, tem o seu hobby, tem o seu lazer, tem o relacionamento amoroso, família, recursos financeiros, trabalho. E aí, né, criatividade, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, tem uma série de sabores diferentes nessa sua roda da pizza. E aí, o que acontece? Porque você está na vibe da crise, você está procurando trabalho, você só fica focando naquele pedaço de pizza do trabalho. E aí aquele gosto amargo de saborear aquele pedaço que você já não aguenta mais, e aí você deixa de saborear outros pedaços da sua pizza, que também são tão maravilhosos quanto, que pode trazer a sua experiência a ser muito melhor. Traduzindo, né? A sua vida tem outras áreas que precisam também do seu foco. O que acontece é que quando nós temos um problema, no modo geral na nossa vida, a gente só foca naquele problema. E aí, quando você só está buscando uma solução, você vai continuar no problema. Ou se você tem duas, você vai ter um dilema. Então, olha para suas outras áreas. Como é que anda a tua saúde nesse momento? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho...
para você se conectar, tem certas coisas que elas não são materiais, não precisam do material para você se conectar com a abundância ao teu redor. De você olhar para o pôr do sol, para você se conectar com o sorriso das pessoas, o sorriso do seu filho, você caminhar num parque, de você cuidar das suas plantas, de você fazer alguma coisa que você gosta. Então, se reconecte com a tua essência, se reconecte com coisas que vão te trazer energia, vão te trazer inspiração, que você possa sair dessa vibe de crise e se conectar com os outros pedaços da pizza, para que você corpo, mente e espírito. Então, como é que tá esse tripé aí importante? Como é que tá os outros sabores como é que tá? Você tá saboreando esses outros fatias, né? Então, busque se exercitar, busque alguma coisa que te dê prazer, que às vezes por conta de grana, por conta dessa vibe, não deixa se abater por isso, porque é uma questão de determinação, é uma questão de foco, sim, mas é uma questão de você também se olhar que você precisa se equilibrar para se preparar para se recolocar. Porque senão você está tão estressado, está tão cansado, se você passar numa oportunidade, você está tão cheio de estresse que o seu corpo vai ter uma descarga energética muito grande e você vai começar a passar mal. E aí você não vai estar preparado para nem visualizar as oportunidades. Então, cuide da sua saúde, busque um equilíbrio nas outras áreas da sua vida para que dê inspiração para você se recolocar, para você se conectar com essas coisas que não precisam muitas vezes de dinheiro. Então, é a minha dica de hoje. Todo dia se conecte com alguma coisa que realmente te inspire, que te dê prazer, que te traga felicidade. Ah, mas eu não estou feliz por causa do trabalho. Mas não é só isso. O trabalho é uma parte importante, mas não é só isso. Então, cuide do seu bem-estar, da sua espiritualidade, de dar risada, de sim ter outros momentos para que você tenha inspiração. Então, esse é o primeiro passo, né? Você realmente se conectar com a abundância ao teu redor, com coisas que não precisam muitas vezes de dinheiro para fazer, tá? Você colher os aprendizados e, principalmente, você encerrar os ciclos. Esse é o primeiro passo. Não adianta eu te falar várias sacadas aqui de entrevista, de networking, se você está carregando essa mochila cheia de coisas que você precisa agradecer, olhar para esse momento e agradecer por você estar vivendo ele e realmente estar aberto a novas possibilidades, tá bom? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui. Para continuarmos. Ok. Segundo passo, pessoal. Para você se recolocar, você precisa sim estar preparado. Você precisa estar sim preparado com o processo de seleção, estar sim preparado para as oportunidades, né? E para isso, como é que você vai chegar e contar sobre você? Para isso, para você contar sobre a sua experiência profissional, você precisa se autoconhecer. Você precisa saber exatamente quais são os seus talentos. Como é que você pode se conectar com... como é que você vai utilizar, né? Que é um dos pontos que a gente fala assim, né? Como utilizar seus talentos para se conectar com oportunidades na crise, né? Então, como é que você vai se conectar com uma oportunidade mais alinhada a quem você é, se você não se conhece, não sabe quais são seus talentos, quais são as coisas que te motivam? Isso é fundamental. Tem uma frase que é bem importante, que eu também gosto bastante, que eu também ouvi de uma outra amiga, né, que também leu, que é coach de prosperidade, que é a Luciana, e ela fala assim, né, que para você, né, o valor que você se dá, né, o valor que os outros te dão é proporcional ao valor que você se dá, né? Então, muitas vezes nós queremos ser reconhecidos no trabalho, queremos uma oportunidade, mas nós não nos valorizamos, porque nós nem sabemos do talento, do potencial que nós temos para ir mais longe. O grande ponto é que no momento que você vai para uma entrevista, conta sobre você, você começa a ficar cansado de contar sobre você, aí você briga com seus talentos, põe numa gaveta escura e fica aí ranzinza, que realmente nada dá certo, né? Então, é fundamental você praticar o autoconhecimento para você se preparar para uma oportunidade. Como você pode contar que você é a pessoa certa para a vaga se você não sabe até onde você mesmo pode ir? Aonde são os seus talentos? Ah, mas eu não tenho talentos. Eu faço tudo que todo mundo... Uma cliente me disse, mas isso é óbvio, todo mundo é super comunicativo, mas tem pessoas que realmente precisam desenvolver a comunicação. Então, não é óbvio. Comece a se perguntar, né?
quais são os seus talentos? Quais são os seus pontos fortes? Então, vou te dar aí um segundinho. Pense ou anote no papel quais são os seus 5 pontos fortes. O que é um ponto forte? É algo que você faz naturalmente bem, é algo que sai com fluidez, você não tem esforço para fazer, simplesmente sai com naturalidade. Então, que as pessoas anotam, elas te dão feedback. Então, quais são os seus 5? Então, uma frase que eu gosto muito da Anita Roddick, que diz que marca é o espaço que você ocupa na mente de alguém. Qual é a sua marca? Quais são os 5 pontos? Tome nota aí. Agora, 5 pontos, ou pense, quais são os meus 5 principais talentos? Que eu sei que é um diferencial, que eu faço com fluidez, que eu não... Um talento é aquilo que você não gasta muita energia para fazer. Simplesmente sai. Então, quais são os seus 5 talentos e pontos fortes? Tome nota. Um minutinho aí. Quais são, sim, os seus 5 talentos? Não adianta você me dizer que você tem só 1, ou no máximo 3. Eu falei 5, mas possivelmente você tenha 15. 15 talentos, dons e pontos fortes. Então, você tem sim coisas lindas dentro de você que só você sabe fazer. E para isso, você tem que tirar esse seu crítico interno. E uma outra sacada é você olhar para a sua própria história. Olha para os seus melhores momentos da sua vida e se pergunte, quais foram os meus grandes sucessos, os melhores momentos na minha vida pessoal e profissional? Eu estava usando os meus talentos? Eu estava usando o que eu tenho de melhor? Como você pode querer que as pessoas enxerguem que você é a pessoa certa para a vaga se você não acredita que você é? As crenças são as verdades que você acredita e internaliza aquilo como realmente absoluto. Então, se você não acredita em si mesmo, como você vai convencer as pessoas que essa é a oportunidade certa para você? Então, olhe para os seus pontos fortes, olhe para aquilo que te brilha os olhos, né? É super importante você se perguntar também quais as suas motivações. O que me motiva? O que me faz brilhar meus olhos? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Quando a gente se pergunta de propósito profissional, que missão que eu vim exercer aqui, independente de religião, o que os meus talentos, né? Como eu posso servir ao mundo através dos meus dons e talentos para servir aí as pessoas para gerar valor no mundo? Todo mundo tem um valor que veio fazer aqui. Então, não adianta você dizer que, não, você não está aqui a passeio. Então, você está aqui para exercer, através dos seus talentos, uma missão. Então, o que te move? O que brilha teus olhos? Essas são perguntas fundamentais para até você enxergar oportunidades. Como? Tá bom, eu trabalho em tal área. Tá, mas eu sempre gostei de fazer isso também. Então, eu trabalho na área, vamos supor, de vendas, mas eu trabalho na área administrativa e eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu tenho trabalhos sociais, então, puxa, eu poderia trabalhar num projeto social que pudesse cobrar um valor menor para pessoas de baixa renda, que possam... É assim que surgem grandes ideias, ou de negócio, ou de carreiras novas, ou de caminhos, de projetos novos, de parcerias novas. Então, olhar para si mesmo, né? Grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Então, olhe para dentro de si mesmo. O segundo passo para você se recolocar é você se autoconhecer. Se autoconhecer é listar os seus pontos fortes, é saber, sim, os pontos que você precisa melhorar, né? Não é para ficar brigando consigo mesmo, né? Se sabotando, mas você ter clareza. O primeiro passo para você mudar é você ter clareza exatamente do seu perfil, do seu potencial. O que eu faço bem, eu mando bem? O que eu faço assim com naturalidade? O que exatamente eu preciso melhorar? O que me sabota da minha recolocação? E, principalmente, você aí mapear o que te valoriza. Como é que você busca uma oportunidade e aí não tem nada a ver com os teus valores? E aí você está buscando, de repente, uma questão, inicialmente, claro, a gente sabe que às vezes você pode até aceitar para uma questão salarial, mas o quanto que isso vai te sustentar também depois, de você ficar num lugar que é insustentável e não tem nada a ver com os teus valores? Então, para você se recolocar, você precisa se autoconhecer, saber os seus talentos, saber os seus dons, saber o que move você, que brilha teus olhos, o que faz você
passar fins de semana fazendo, então, independente de trabalho, mas o que faz você aí ficar e perder as horas, né? Então, ajudar as pessoas a se desenvolver, eu fico fins de semana fazendo, eu tomo super bronca dos meus amigos que eu trabalho demais e às vezes ajudo demais. Então, é isso, se pergunte, se autoconheça para você se empoderar daquilo que tem de melhor. E os pontos, principalmente, que são gaps que você precisa melhorar, busque o seu desenvolvimento pessoal. Existem uma série de técnicas, né? Ou um processo psicoterapêutico, ou processos de coaching, de mentoria, de treinamentos, uma série, ou de você consigo mesmo, de você fazer um auto-coaching aí para você se autoconhecer e se perguntar o tempo todo. Eu estou agregando, estou me sabotando, o que eu estou tendo de ganho com essa atitude que eu estou tendo? O que eu estou perdendo com essas minhas atitudes? Então, ficar nessa vibe negativa, por exemplo, de crise, o que eu estou tendo de ganho? O que eu estou perdendo com isso? Então, olhe para a sua história profissional, descreva os seus principais momentos, os seus sucessos, como você estava agindo. Então, é fundamental para que você realmente possa se conectar a uma oportunidade mais alinhada a quem você é. Né? Então, um trabalho não é só um trabalho, é quem você é. Então, se conecte aí com a sua verdade através dos seus talentos, para que você se conecte a uma oportunidade. Então, esse é o segundo passo para você se recolocar. Autoconhecimento. Acesse essa sua melhor versão, porque você tem muita coisa aqui e o universo está esperando ansiosamente para você realmente colocar a sua melhor versão no mundo, para levar essa mensagem que você precisa aqui, não só para você se desenvolver, conquistar sim, os seus sonhos, sucesso, felicidade, tudo que você entende de sonhos que você tem, mas para que realmente você deixe um legado e transforme a realidade que você está vivendo. Então, se autoconheça, tá ok? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Deixa eu ver algumas perguntinhas. Olha, eu acredito que seja só... Eu recebi uma pergunta, uma coisa aqui falando que... Que está sem áudio, Cláudia, acho que de repente... Era só você, espero que realmente esteja ok, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já eu respondo as perguntas aqui, tá ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. As pessoas estão agradecendo aqui a iniciativa, que está sendo de grande valia. O Felipe Reis está perguntando, né, que ele manda uma série de currículos e que às vezes as pessoas não chamam, né? Então tem uma série de coisas envolvidas, Felipe. Às vezes pode ser que paralelamente eles estão fazendo um processo interno e às vezes não te seleciona, pode ser alguma coisa no seu currículo também, pode ser também alguma coisa de perfil, que às vezes eles estão buscando um outro tipo de perfil, tem uma série de fatores que você precisa mapear se realmente está acontecendo. A gente vai falar agora já de currículo, então fica ligado nessas sacadas para você checar aí. O Ricardo, querido, tá aqui. Vou falar de networking já, tá? A Fernanda também, mandando boa noite. A Célia. Mandou seus 2 talentos, escrever e cozinhar. Olha que legal. Então, identifique de que forma realmente seus talentos podem abrir as oportunidades, né? Eu tenho sim Periscope, tá? Depois eu posso até passar para você. A gente vai falar um pouquinho, Gerson, sobre a questão de ter várias áreas, né, que você pode trabalhar. Tem uma pergunta interessante aqui do Márcio. Quando precisamos realmente de um coach? É uma mudança ou upgrade de carreira? A qualquer momento você pode ter um coach. Eu tenho coach, então o coach ele serve para realmente você se autoconhecer. É um processo em parceria que você vai usar, né? Vai ter uma série de ferramentas para te apoiar a você se conhecer melhor, né? Então, o coaching em qualquer momento, para você se recolocar, para que você possa
fazer uma transição de carreira, se você, de repente, está numa área que não brilha mais os teus olhos, ou para um gestor que precisa melhorar a sua liderança, melhorar alguma habilidade, eu sou inseguro, preciso me comunicar melhor, ou é coach para relacionamentos, ou coaching mais de nicho para prosperidade financeira, então, coach para saúde. Então, o coach, ele é uma ferramenta, né? O coach, que é o profissional, na verdade, ele é um facilitador para te fazer as perguntas certas, para gerar reflexão, para que você entre em ação e gere resultados. Então, em qualquer momento e para qualquer situação, você pode contratar, sim, um coach. Então, muitos profissionais buscam também nesse momento de recolocação para enxergar que, de repente, sozinho, você pode fazer essas perguntas, mas muitas pessoas, às vezes, não conseguem. Então, o coach, ele tem as ferramentas certas para te ajudar, para te mapear, para que você possa mergulhar mais fundo, ajustar a rota e seguir em frente. Tá ok? Já já eu volto aqui com as perguntas, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vamos começar, então, o terceiro passo, né? O terceiro passo tem a ver com você construir um currículo poderoso, né? Então, o terceiro passo para você se recolocar é você poder construir um currículo poderoso capaz de impressionar os recrutadores. Se você quer encontrar uma boa oportunidade, né? Às vezes você até manda currículos direto, porque as pessoas acham que se recolocar é simplesmente olhar as oportunidades, ver o currículo, né? E formatar o currículo e mandar igual para todo mundo e esperar, né? A recolocação é um processo, você precisa estar em movimento. Nós estamos falando aqui do primeiro passo, que é você cuidar do seu equilíbrio, de você se conectar com a abundância, de você encerrar os ciclos, de você praticar o autoconhecimento, que é o segundo passo. Então, tem uma série de fatores antes de você mandar o seu currículo. Então, você precisa se autoconhecer para você peneirar aquilo que tem de melhor para você escrever no seu currículo. O seu currículo é o seu cartão de visita, já que você não está na frente do recrutador, então o seu currículo é a oportunidade de fazer o recrutador se apaixonar e ficar atento pelo seu perfil. Muitos profissionais dos currículos que eu analiso, nos programas que eu ofereço, ou pessoas que, de repente, pedem minha ajuda, as pessoas, elas têm muita dificuldade de fazer um currículo, porque elas pegam, de repente, os modelos prontos e nada... tudo bem se pegar os modelos prontos, mas esquecem de olhar para a sua própria jornada profissional. Então, olhe para a sua jornada profissional para ver, de uma forma resumida, como você pode contar aquilo que você agregou positivamente para um processo de seleção. Muitos profissionais, eles não sabem como fazer isso, contar sobre a sua própria história. E o que acontece? O recrutador, eu falo muito sobre isso nos meus vídeos para recolocação. O recrutador, ele recebe muitos e muitos e muitos currículos. Né? Nesse momento, nós estamos vendo até 5.000 currículos. Então, ele é treinado para filtrar de acordo com os pré-requisitos, ele tem um olho muito bem... através da sua bagagem, da sua experiência profissional, dos cursos que fez, para filtrar exatamente o que ele está buscando. E muitas vezes o profissional, as pessoas, elas... Espera só um pouquinho, gente, deixa eu só ver se foi só o meu aqui que deu uma travada. Não, legal. As pessoas, o recrutador, muitas vezes, ele, se der uma travada, a gente atualiza, faz um refresh na página, tá? Que ele volta, tá ok? Muitas vezes pode acontecer isso, tá? Deixa eu ver aqui que caiu. Voltou agora. Ok. Então, se der algum probleminha, faz um refresh na página, tá? O profissional, desculpa que eu estava falando, o recrutador, ele é treinado muitas vezes para formar o seu perfil em 30 segundos. Ele vai olhar para o seu perfil profissional e em 30 segundos ele forma o seu perfil profissional. Então, você precisa fazer um recrutador achar você. Você precisa fazer com que o recrutador ele se interesse pelo seu currículo. E esse currículo ele precisa realmente ser aí poderoso, ser realmente poderoso, para que esse recrutador em 30 segundos bata o olho e fala, uau, quero saber um pouco mais. Ele possa investir um pouco mais de tempo. Não é por pouco caso, é porque ele realmente é treinado para olhar seu currículo muito rapidamente e separar os filtros de uma forma interessante para que realmente ele possa aí depois fazer um primeiro contato, uma primeira entrevista por telefone e começar todo o processo de seleção, tá ok? Então, como é que você pode, algumas sacadas aí para você construir um currículo aí poderoso? Primeiro passo que você precisa tomar cuidado de algo que fica aí
bem aí no começo, nos seus dados pessoais, é com um e-mail. Muitas pessoas colocam e-mails, coloque e-mails que sejam muito mais... Lá, pessoal, deixa eu só ver aqui que parece que caiu. Deixa eu só ver se volta aqui para todo mundo. Tá ok? Só um minutinho. Ok, voltou. Nossa Senhora dos Terabytes aqui me ajudando. Só ver se é aqui a internet. Ok, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ok. Então, vamos seguindo. Primeira dica, né, em relação ao e-mail, que as pessoas, elas precisam ficar atentas, tá? É em relação ao e-mail. Então, evite e-mails, por exemplo, gato praia, linda demais. Então, cuidado com esses e-mails. Crie e-mails muito mais aí profissionais, e-mails que possam realmente ter o seu nome, ou de uma forma muito, muito neutra. Então, dependendo, né, imagina, tem o seu nome, o seu dado pessoal e o e-mail. Dependendo como for, né, essa passagem de olho pode ser fatal. Então, cuidado, né, tem um outro e-mail para mais profissional. Se você, de repente, está buscando vagas, então construa um e-mail muito mais profissional. Aline, usa ou não foto? Para currículo, não. Deixa a foto para um perfil LinkedIn, um perfil realmente para as outras redes profissionais, tá ok? Uma coisa que é muito importante você ficar atento, muito importante, é em relação ao objetivo, tá? Até acho que tinha uma pergunta aqui de uma pessoa em relação a você ter várias aí habilidades e tudo mais. Mirelle, está caindo um pouquinho porque a internet aqui, né, da palestra até você, ela tem um delayzinho, então às vezes cai pela internet. Como eu comentei no começo, a minha região está passando, dizem que em São Paulo, a NET falou que está passando por uma instabilidade, então caiu algumas vezes, então a transmissão, se de repente estiver ruim, depois pode ser também a minha internet ou a sua, então por isso que às vezes cai, tá bom? Em relação ao objetivo, pessoal, tinha até uma pergunta ali falando, o objetivo é o resumo do que você vai contar embaixo. Todo o seu currículo embaixo, ele vai contar, ele tem que honrar esse objetivo que você descreveu acima. Por exemplo, se você coloca um objetivo que você quer uma oportunidade como gerente de vendas, você precisa escrever na sua experiência abaixo experiências e atividades que comprovam que você tem experiência para ser um gerente de vendas. Não quer dizer que você não possa ser ambicioso, se você é um coordenador de vendas, está buscando uma vaga de gerente. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa escreve uma coisa e aí embaixo, então, não que você não possa buscar uma vaga de gerente, mas às vezes se você está no início de carreira, avalia o porte da empresa que você está mandando esse currículo. Então, o objetivo, ele é fundamental para que você realmente honre isso depois, porque o objetivo é falar, bem, tá falando que é para gerente de vendas, aí chega lá, de repente não tem nada a ver. Outra coisa que as pessoas cometem no objetivo, as pessoas colocam vários tipos de cargo, então coloca líder, gestor, analista, coordenador e gerente. Então é bem, bem importante você olhar ali qual é a sua atividade, qual é a sua função atual e colocar um cargo, se você está buscando aquele que é igual que você tinha ou um pouco superior, se você está buscando um desafio maior. Então, cuidado para você, de repente, fazer um único currículo disparando várias áreas. Uma outra coisa que tinha até ali uma pergunta de uma pessoa. Mas eu também tenho um perfil mais generalista, eu posso trabalhar em RH, administração, vendas, logística. Como é que eu coloco isso no currículo, no objetivo? Então,
coloca uma coisa é você colocar área administrativa. Agora, se você coloca vendas, cuidado para não ficar tudo distorcido, sem foco o seu currículo. Aí, quando o recrutador vai olhar o seu currículo, fica muito confuso. Então, tem uma coerência. Então, é para a área logística, vai descrever sobre logística embaixo? Áreas administrativas? Ok. Por exemplo, no meu caso de RH, recursos humanos. Recursos humanos tem uma série de áreas, né? Então, eu posso buscar uma oportunidade que busca um generalista, ou eu posso construir um outro currículo, mas com objetivo e as experiências falando recrutamento e seleção. E eu direciono meu currículo para isso. Então, só cuidado para o seu currículo não ser aquela multifunções. Não tem problema você ser isso na prática, mas não deixe o seu currículo confuso, porque daí você tem que honrar o que você escrever embaixo de todas essas funções. Então, invista tempo na construção do seu currículo. É fundamental, tá ok? Um outro ponto que é bem importante, que as pessoas elas não colocam, se coloque no lugar do recrutador, tá? O recrutador, ele tem 2 currículos na mão. Aí ele está buscando um gerente de vendas. E aí ele lê assim, profissional com perfil de liderança, trabalha em equipe, bom relacionamento interpessoal, que trabalhava com prospecção, visita de clientes, viagens a trabalho. Esse é o currículo 1. Aí o currículo 2 ele coloca melhor vendedor no ano de 2015, com aumento de 25% do share na área X na empresa tal. Redução de despesa com planejamento das vendas X na empresa tal. Negociação com 50% de aumento de volume no principal cliente que é responsável, portanto, de share nacional. Nesses 2 currículos, um que fala das atividades, das competências mais genéricas e de resultados, qual deles você seleciona? Então, possivelmente vai chamar mais atenção aquele que vai descrever os resultados. Muitos dos currículos pecam porque não conseguem descrever sobre os resultados. Então, algumas dicas. Uma dica é você colocar embaixo do objetivo um campinho chamado resumo de qualificações, onde você descreve os seus 3 melhores resultados. Quais são os seus 3 melhores resultados? Olhe para a sua história profissional, colha os principais resultados que você teve, tá? E descreva de uma forma quantitativa. Uma outra forma de colocar isso é você colocar na própria experiência, tá? Mas cuidado, deixa o seu currículo, um currículo, gente, tem que ser consistente e objetivo. Então, as pessoas querem colocar os resultados, mas colocam 15 linhas com uma letra tamanho 8 para caber mais coisa, e aí como é que o recrutador vai saber que na 9ª linha tinha que você era o melhor vendedor do Brasil? Ele não vai achar. Então, coloque em destaque, selecione as atividades, separe no currículo, né? Quais foram os seus resultados? Claro que é importante colocar as atividades, mas não coloque atividades, por exemplo, uma coisa como eu falei de recrutamento e seleção. Então, eu posso escrever assim, gerenciamento de projetos de recrutamento e seleção de todas as etapas de seleção. Outra coisa eu escrever, que eu fazia contatos de telefone, triagem. Então, cuida para você não descrever um monte de atividades que é o pré-requisito para aquela vaga, que já é esperado daquela vaga, e você enche de um monte de atividades e não descreve os resultados que você agregou. Ah, Aline, mas eu estou no início de carreira, sou estagiário, sou trainee, como funciona? Então, descreva projetos da faculdade, projetos acadêmicos, experiências de viagens, de intercâmbio. O recrutador, ele sabe no profissional que está em início de carreira que ele quer olhar as suas atitudes, as atitudes que você teve num trabalho voluntário, a sua atitude em relação a um projeto da faculdade. Então, para os profissionais que já têm mais experiência, procure os seus principais resultados. É fundamental, tá bom? Então, resultados é o que vai fazer a diferença. Não coloque coisas muito genéricas, porque daí você fica aquilo, né? Todo mundo tem trabalho em equipe, mas aquele ele entregou resultados. Não quer dizer que vai fechar a porta para esse que tem trabalho em equipe, é líder.
mas aquele chama muito mais atenção no meio de um monte de currículos, com certeza esse vai ser selecionado. Então, coloque os seus resultados. Então, uma coisa que eu falei agora há pouco, para você se atentar, é na formatação. Isso parece muito básico, mas eu pego muito currículo, ou quando eu ajudo no meu programa de desenvolvimento aí para as pessoas que buscam recolocação, as pessoas, elas não conseguem alinhar o seu currículo, então colocam 3 fontes diferentes, ou as pessoas colocam aquela letrinha pequenininha, ou uma letra muito maluca. Então, não deixe o seu currículo poluído visualmente. O seu currículo, ele precisa ser limpo, clean, que a gente fala, tem que estar consistente e objetivo, honrando o que você colocou no seu objetivo, principalmente, tá bom? Uma outra coisa, as pessoas têm o hábito de escrever currículo assim: eu fui responsável pelo projeto de recolocação dos profissionais. Não tem problema você colocar, não quer dizer que isso seja um grande problema você colocar tudo em primeira pessoa, mas parece um currículo redação, sabe? Então, deixa uma coisa mais em terceira pessoa. Então, gerenciamento, responsável, liderança, em vez de você escrever eu fui líder, parece que você está escrevendo um texto, e aí parece que ele perde um pouco no corpo que o seu currículo tem, na consistência que ele tem. Não quer dizer que é um tiro no pé, mas ele vai ficar mais encorpado, mais profissional, se você for um currículo mais clean, mais objetivo, falando dos seus resultados, e principalmente você aí cuidando de ser em terceira pessoa, para que realmente ele seja o mais profissional possível, tá? Uma dica, gente, é fazer uma linha do tempo das suas experiências profissionais, para você selecionar só aquele filé mignon, o suco, para você colocar no seu currículo. Então, selecione aquilo daquela experiência para colocar naquele currículo. Então, faça uma linha do tempo, descreva, aqui foi no primeiro... A primeira empresa que eu trabalhei foi aqui, a segunda empresa que eu trabalhei foi aqui, o que eu fazia de atividades, o que eu fazia de resultados. E aí, no meu currículo, que são 3, 4 linhas, não é 25, gente, 3, 4, e aí, o que eu vou descrever ali? Né? Então, eu vou escrever isso, de uma forma objetiva, tá? Então, o currículo, ele exige uma preparação, uma dedicação para que você realmente possa escrever aquilo que você tem de melhor. Tá ok? E para isso fazer aí, descrever suas habilidades, as suas competências, o quanto você contribuiu. Você sim contribuiu, mesmo que você era um assistente, um analista, você sim contribuiu em muitos projetos. Então, olhe para a sua experiência profissional, invista tempo de fazer uma linha do tempo, de escrever carreira a carreira, atividade a atividade que você teve, para que você possa levar isso para o seu currículo, tá ok? Uma outra coisa que você precisa cuidar, como eu falei, é currículo livro, né? Que você vai abrir o currículo da pessoa, tem 4 páginas, não tem uma regra em relação a páginas, no momento de falar 1, 2 ou 3, no máximo, se for um currículo muito consistente. Mas procura trazer essa objetividade para o seu currículo, e o currículo livre, às vezes você pode até ter 2 páginas, mas é aquela coisa densa. E aí, quais são uma dica, né? Peça para uma outra pessoa ler o seu currículo, peça para um amigo, um familiar, ler o seu currículo e ver se ele não está pesado. Sabe aquele currículo que cansa ler? Se o profissional ele vai olhar para o seu currículo e ele cansar, ele vai passar, né? De novo, não é questão de falta de comprometimento, é que ele realmente quer ver aquilo que é mais dinâmico e ele quer te chamar para a vaga, então você precisa ajudar ele a encontrar você. Isso é fundamental. Você deixe para contar as coisas que você gostaria, por exemplo, assim, eu coloco no meu currículo pretensão salarial? Não coloque. Espere se de repente o recrutador pedir, porque o que acontece? Você coloca, se for para colocar, coloca uma faixa de 1.000 a 2.000, mas normalmente eu não coloco. Por quê? Porque senão você pode já perder um filtro importante por conta da sua remuneração. Se o recrutador ele insistir para que você realmente coloque aquilo, mas daí já é um primeiro contato. Aí você pode dizer que você está aberto a negociar, mas quando é o currículo ali frio, você não pode perder uma oportunidade por um objetivo mal feito, por uma formatação mal feita, por de repente, uma coisa que é tiro no pé, pessoal. Uma coisa que é tiro no pé é erro de português. Então, muitas vezes você vai fazendo correndo e passa batido uma letra, ou você não presta atenção na conjugação, ou você, de repente, nos acentos.
Isso é um tiro no pé. Então, nós ficamos muito tempo fazendo nosso currículo, então pede para uma outra pessoa com um olhar mais neutro, olhar para o seu currículo e ver o que está certo, o que está errado. Olha, está cansativo o seu currículo, olha, essa letra não tem nada a ver. Porque nós estamos ali acostumados achando que está tudo bem e não está. Então, olhe resultados acima de tudo. Seu objetivo precisa honrar a tua história profissional. Invista tempo nesse autoconhecimento, de olhar os seus talentos para você buscar o que tem de melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta em relação a isso. Se tá tudo ok em relação a currículo. Deixa eu ver aqui. Célia, não sei se agora, depois que eu expliquei, você entendeu o que é um currículo poderoso. Um currículo poderoso é aquele que vai chamar a atenção do recrutador, é aquele que é consistente, é realmente aquele que agrega valor, é aquele que, se você fosse trocasse de papel com um recrutador, né, você fosse o dono de uma empresa, você contrataria você por esse currículo, por essa bagagem que você está mostrando, você está conseguindo mostrar a sua bagagem, o quanto você agregou nas empresas? Então, isso é um currículo poderoso, é aquele que mostra todo o seu talento e fala, nossa, eu preciso conhecer essa pessoa, né? Então, é interessante esse currículo. Então, como o currículo é frio, o que é o currículo frio? Você manda, você não tem o contato de ligar para a pessoa e falar com ela, só na entrevista. Então, você tem que construir esse currículo de uma forma consistente para que o recrutador entenda o quanto você agregou e o quanto você tem de coisas interessantes aí para passar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Depois eu vou checar se eu posso mandar para vocês de alguma outra forma, tá, Marcelo, a palestra, porque ele disse que caiu a conexão dele, então eu vou deixar, depois eu vou, ela tá no meu canal do YouTube, mas depois eu vou passar possivelmente para o do Sacadas de Carreira, que é do meu blog do YouTube, e aí possivelmente você pode, de repente, assistir um reprise, eu vou checar se realmente vai rolar o reprise, tá? Deixa eu ver aqui. Essa pergunta é interessante do Gerson, de entrevista. Deixa eu responder uma coisa em relação à entrevista, embora a gente vai falar do quarto passo, que é networking, mas deixa eu fazer um parênteses em relação à entrevista, que tem muita dúvida, né? Até no meu canal do YouTube eu gravei 3 vídeos falando em relação a como falar. Primeiro, como você fala dos seus talentos na entrevista. Primeiro, você precisa se autoconhecer para saber olhar e honrar os seus talentos, do que você falar uma coisa que é default para todo mundo. Então, eu sou ótimo líder, eu sou ótimo comunicativo, e aí você é contratado e não honra aquilo que você... não demonstra aquilo que você tem, e você pode até ser desligado depois. Muito mais do que achar um trabalho, é você permanecer nele, né? Então, não adianta nada você estar numa oportunidade e depois você ser desligado, tá? As pessoas têm muita dificuldade de falar 2 coisas numa entrevista. Primeiro, por que foi desligado? Que é a pergunta ali do Gerson, tem a ver com isso. Por que eu fui desligado? E fale dos seus pontos a melhorar. Todos nós temos pontos a melhorar. Então, você precisa ser franco e honrar aquilo que você pode dizer numa entrevista. Você não tem que mentir numa entrevista, porque depois, se você fala que você tem uma baita experiência numa técnica tal e aí você é contratado, vai acontecer o mesmo erro de você ser desligado. Como eu vou contar dos meus pontos a melhorar? Liste os seus pontos a melhorar, tá? Puxa, preciso melhorar a minha comunicação, a minha irritabilidade, eu preciso melhorar minha forma de me comunicar, de me relacionar com as pessoas, minha persuasão. E depois, uma outra sacada que você pode fazer é você descrever palavras sinônimas a isso. Por exemplo, imagina você estando como um recrutador e aí você ouve assim, quais são os seus 3 pontos a melhorar? Aí a pessoa fala assim, olha, eu sou teimoso, sou preguiçoso e eu quero as coisas tudo do meu jeito. E aí? Você acha que é um tiro no pé ou não é falar essas coisas? Mas isso é um ponto a melhorar, então eu vou mentir? Não. Vamos abrir o que eu brinco de dar nome aos bois. O que é a teimosia? O que é a preguiça? Você, se fosse dono do negócio, você ia contratar uma pessoa preguiçosa? Não, eu não ia. Né? E acho que você também não. Então, nos meus pontos a melhorar, busque palavras assim, o que te dá preguiça? O que te dá essa moleza? Quando, de repente, não está claro o que é esperado de mim, quando as coisas não estão, de repente, alinhadas entre eu e o gestor. Percebe a diferença de falta de alinhamento que faz você se desmotivar e perder o foco de preguiçoso?
E tem irritado. Olha, normalmente eu sinto que eu tenho uma velocidade muito grande de resultado e as coisas desemperram, eu fico um pouco ansioso porque eu quero as coisas que aconteçam rápido. Então, como é que você pode contar os seus pontos a melhorar de uma forma que, sim, nós temos pontos a melhorar? Não adianta você dizer que você é Deus, todo mundo tem um ponto a melhorar, mas saiba contar isso de uma forma que tenha as palavras sinônimas e deixe claro. Né? Eu sou uma pessoa super comunicativa, eu tenho uma habilidade de liderança natural dos projetos que eu tive, só que assim, o grande ponto, por exemplo, eu não sou tão micro, tão do planejamento, eu faço um planejamento mais macro, eu trabalhei muito tempo como generalista, eu preciso desenvolver, por exemplo, a minha parte de folha de pagamento, de próprio planejamento. Então, você precisa honrar aquilo que você tem de melhor e falar assim, ficar já com essa energia, como eu vou contar, como se você estivesse escondendo alguma coisa. E aí você vai inseguro para o processo de seleção, o recrutador percebe, tá? A mesma coisa em relação, até o Gerson comentou aqui, foi questionada a minha última saída, me senti um pouco constrangido, a empresa dele fechou a operação, né, onde ele atuava como gerente, mas sempre fica a imagem que eu fui dispensado, né? Então, por que está passando essa imagem, né, Gerson? Será que é a forma como você está encarando isso? Uma dica que é assim, básica, mas ninguém faz, é treinar, você treinar na frente do espelho, você treinar em voz alta, ou você gravar você fazendo entrevista. Conte como você foi desligado da sua última experiência profissional. Conta, treina isso inicialmente. Treina a falar dos seus talentos, treina a falar dos seus pontos a melhorar, treina a falar do porquê você foi desligado. Um ponto você precisa honrar isso, não precisa ter vergonha de que você foi desligado, que fechou a operação, né? Então, assim, por que foi você? Então, assim, olha, teve um corte, eu não sei exatamente o que aconteceu no caso do Gerson, mas você não precisa ter vergonha disso, você precisa honrar quem você é, honrar os seus talentos. Você não precisa ter vergonha que você foi desligado porque fechou a operação. Isso acontece hoje em dia, nos dias de hoje, é muito comum. Então, qual é a energia que você está passando na tua fala? O que você está demonstrando, né? Será que você fechou esses ciclos dentro de você, que você foi desligado, que você realmente foi encerrado? Se você você tem alguma dúvida, de repente, em relação ao seu próprio potencial? Então, assim, às vezes a gente fica nessa e na hora de contar treme a voz, fica inseguro. Então, como eu vou contar que eu fui desligado? Então, um ponto-chave é aquilo que eu falei de você não carregar a emoção junto. Conta de uma forma profissional. Aí, o que as pessoas contam às vezes? O meu gestor, ele não me ajudava em nada. Traz toda aquela carga emocional. O que vai dar a imagem? Que você, de repente, é barraqueiro, que você não faz nada. Então, conte, olha, eu tinha um desalinhamento com o meu gestor, nós não se entendia, tinha um desalinhamento constante, então gerava algumas discussões, e nós somos, nem para minha parte, nem para ele, estava ficando legal e eu fui desligado. Então, é diferente, é mais profissional do que você contar, olha, o meu gestor, ele é um sem vergonha, que não me ajudava, a empresa era isso. Então, cuidado na hora de contar, se prepare, ressignifique essas palavras de uma forma que não jogue contra você, tá? A mesma coisa de como falar sobre pretensão salarial, coloca uma faixa, coloca o que você está sentindo naquele momento. Então, não tem uma frase padrão que todo mundo tem que decorar. Você tem que olhar para a sua história, o seu momento e avaliar o que faz sentido para você. Não aceite algo que você está... eu aceito, viu? Olha, de 1.000 a 2.000 eu aceito, mas você está esperando ganhar 2.000. E o cara fala, se é de 1.000 a 2.000, então R$ 1.000. Aí você entra desmotivado. E aí você... Então, honre aquilo, fale aquilo que realmente você tem de habilidade, que você agregou de resultado e que realmente você tem de ponto de melhoria, ou todo mundo tem alguma coisa para melhorar, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para seguirmos. Ok. Olha, em relação a pessoa está perguntando se é indelicado passar o telefone do último empregador e tudo mais. Eu recomendo passar da empresa, porque as empresas normalmente dão essa recomendação. Agora, se você vai passar do seu último gestor, alinhe com ele antes. Alinhe que você vai passar o telefone, porque senão pega a pessoa de calça curta, tá? Então, é sempre bom alinhar antes. Se o gestor falar que ok, eu pode dar
o meu telefone, aí é diferente do que simplesmente você sair indicando o nome das pessoas. Já aconteceu comigo, olha, de um treinamento, eu dei nome de 3 pessoas e conversei com essas pessoas se tudo bem, conversei antes, depois eu indiquei. Então, essa é a melhor forma, tá? Vamos seguir aqui, pessoal, sobre o 4º passo. Então, o primeiro passo, a gente está falando de você encerrar esse ciclo, escolher os aprendizados. Segundo passo, você se autoconhecer, você se empoderar do que você tem de melhor. O 3º passo, você construir um currículo poderoso. E o 4º passo para você se recolocar é você ter uma boa rede de networking. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Vá acompanhado. Muita gente, né, ou praticamente a maioria, sabe o que é networking, mas torce o nariz para fazer. Muitas pessoas torcem mesmo o nariz para fazer, tá? Networking, pessoal, não é puxa-saco. Não é ser uma pessoa que você não é, porque senão não vai rolar o networking, e isso é uma troca. Networking é uma troca, é uma relação de partilha e de recebimento, é uma relação de energia, é uma relação de amor, é uma relação de parceria. Se você faz forçado, o outro percebe. Networking não é só uma via, né? Só uma via, não é uma coisa de via dupla, né? É só uma via. É uma coisa que só quando eu preciso. Networking não é isso. Networking também não é só... Sabe quando você tem dor de cabeça e você toma um remédio? Né? E você toma um remédio para dor de cabeça e passa. O networking não é somente você acionar as pessoas para uma coisa que você está precisando. O networking, ele precisa ser uma relação de constante troca. Uma relação de networking consistente é uma relação que você, o tempo todo, até inclusive quando você está empregado ou em outros momentos, você está trocando com essa pessoa, você está perguntando como ela está. É uma relação de ganha-ganha. Networking é troca, é ganha-ganha. As duas partes partilham o que tem de melhor e recebem também, tá? Isso parece tão básico, mas muitas e muitas pessoas só pensam networking por um lado. Claro que se você está num projeto, você está precisando, de repente é a sua vez de pedir. Só que muita gente, uma coisa que acontece muito, a gente vai falar de LinkedIn, é as pessoas se conectarem com as outras e mandar o currículo pedindo oportunidade. Então, isso não é relação de networking, isso não é. Né? Então, não, mas eu estou precisando. Mas imagina, às vezes você se conecta com um headhunter ou pessoas de RH, e aí você sai mandando zilhões de currículo para a pessoa, e a pessoa não, você nem te conhece, você te manda o currículo, fica uma coisa muito fria. Da sua parte, você fala, tô mandando, ela vai... Mas e da outra parte? De você perguntar como a pessoa tá, como tá os projetos dela, construir uma relação de networking, tá? Então, é uma relação de ganha-ganha. E uma coisa que as pessoas têm receio em relação ao networking é que as pessoas têm receio, até para se recolocar, de se conectar com as pessoas achando que o outro sabe tudo. Então, não tenha medo de se conectar com as pessoas, de introduzir uma conversa, e que seja uma coisa de fluidez, natural. E não uma coisa que você só... o não você já tem, né? O não você já tem. Então, não fica achando que você não tem nada para partilhar, porque você tem sempre alguma coisa para partilhar. Sem você perceber, você é exemplo para alguém. Então, fique atento às suas atitudes, né? As pessoas... elas demonstram que elas são pelos exemplos delas, então fica atento, né? E uma forma de você se conectar com as pessoas, primeiro, é você se conectar com pessoas da sua própria área de atuação, para você trocar com elas, ou com grupos e comunidades relacionadas à tua área de atuação, para você se atualizar, trocar, ir para uma relação de networking. Então, por exemplo, eu me conecto com outros coaches, com pessoas de recursos humanos, com pessoas de negócios, ou pessoas, de repente, de outras áreas. Então, tem uma técnicazinha, né, um insightzinho legal, que fala para você se conectar com uma pessoa para você descobrir onde é seu palco e onde é o bastidor do outro. Então, assim, você sabe qual é o seu palco e o seu bastidor? O que é o palco? É onde você brilha, onde você estão os seus talentos. O bastidor é onde você precisa melhorar. Então, onde é o seu palco? Né? Uma relação legal de network é onde você se conecta com alguém que o seu bastidor é o palco dela. Então, onde, de repente, se eu não sou uma pessoa tão de planejamento assim, tão estratégico, de bem a fundo, de macro no detalhe, então, possivelmente, eu me conectar com uma pessoa que pode me agregar em relação a isso, pode me trocar comigo, me dar um help quando eu estou precisando de uma parte mais estratégica, mais profunda. Ou uma pessoa que, de repente, tem como bastidor a forma de se comunicar, se conecta comigo
para trocarmos em relação a isso, ou sobre business. Às vezes eu me conecto com pessoas de uma outra área, diferente da minha, para entender o mercado. Então, isso é uma relação. Descubra onde é seu palco, seu bastidor, e não tenha medo de se conectar. E é uma relação de doação, de troca, uma troca de energia, energia precisa circular. Então, isso é uma relação de networking legal, tá? E uma ferramenta, né? Então, assim, troque, ajude, veja como você pode ajudar as pessoas antes de você pedir alguma coisa. Isso é fundamental, tá? A reciprocidade, ela é maravilhosa. E uma ferramenta que as pessoas têm e que não usam direito é a questão do LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta profissional. Isso você precisa ter sempre em mente, tá? Claro, você tem voz para colocá-la no mundo da forma como você quiser. Mas se você vai ali para uma rede de LinkedIn, uma coisa que eu tenho visto muito, é claro que você está ali trocando, cria-se essa questão de um ajudar o outro na recolocação. Claro que às vezes você quer alertar de um lugar que procurou vaga e cobrou um valor que não foi adequado, ou que não foi justo com você, você quer alertar outras pessoas, mas coloca de uma forma profissional. Lembra dos tapas na cara, das emoções? Às vezes as pessoas entram no LinkedIn e descrevem coisas de emoções de empresas, coisas negativas das empresas, que essa empresa não presta, que tal gestor é ruim, e que tal pessoa não sei o quê. É claro, como você pode colher o aprendizado para postar para a pessoa que realmente agrega. Não que você não possa, de novo, você tem voz e dá para honrar e respeitar o seu momento, mas ali é uma rede de networking, então é uma rede de troca profissional. Aí se você coloca um monte de os céus, a vida, a tristeza, cuidado com o que você posta no LinkedIn. Então, é uma rede profissional de negócios, de parceria, de insight, né? E você precisa tomar cuidado, então, com posts que são críticas demais. Então, coloca o que é válido, né? Então, sempre se pergunte, independente da rede social, mas o LinkedIn principalmente, o que eu vou postar vai agregar positivamente para as pessoas? Vai agregar? Vai me trazer uma imagem legal para o meu perfil? Tá? Então, tá agregando? Então, posta. Se não tá agregando, guarda para você, ou colhe, né? Elabora melhor, ressignifica isso para você postar. Então, é bem importante, não é uma rede pessoal. Então, uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado é com a foto, tá? A foto, escolha uma... Hoje em dia, qualquer celular, o computador, tudo tem uma foto, né? Você sempre, de repente, tem uma máquina. Então, não precisa pagar para um profissional tirar uma foto sua. Coloca uma roupa, normalmente, você vai para o trabalho, e tira uma roupinha mais bacaninha e tira. Não coloque foto que você está na praia ou com o filho. De novo, você pode escolher, ter o livre-arbítrio, escolher. Mas é uma rede profissional. Guarde essas fotos para outros. É uma recomendação, tá bom? Não sou, de repente... Eu estou aqui para aprender, para a gente trocar, partilhar, se de repente você não concorda, mas é uma rede mais profissional. Uma coisa que eu vejo muito, isso eu até postei uma vez um postzinho que viralizou. O que é viralizar, né? Ele rodou, tinha não sei quantas mil curtidas, que é o quê? Cuidado, o LinkedIn não é uma rede de relacionamento pessoal. Então, assim, pode ser que aconteça alguma coisa de você se apaixonar por alguém, mas cuidado, não vai dar cantada nas pessoas, isso pega muito, muito mal. Outra coisa que eu já comentei, cuidado para você não usar o LinkedIn. Me conectei, mandei um invite para a pessoa, na sequência eu mando o meu currículo. Pega mal, pega pesado isso. Então, se conecte com a pessoa, siga essa pessoa, entenda dessa pessoa, troque com ela de uma outra forma, tá? Do que simplesmente você... que uma dica que eu dou sempre no LinkedIn, você quer saber onde buscar vagas, né? É você seguir perfis de headhunters, então procurar pessoas de consultorias, que você normalmente vai fazer entrevista, para você segui-las no LinkedIn. Mas não é para você ficar insistindo, é aquilo, não faça com os outros que você não quer que façam para você. Então você fica ali metralhando, você está pensando no seu, mas às vezes tem 10 mil pessoas que estão ali. Siga o perfil dessas pessoas, mas para acompanhar as postagens dela, não para você ficar toda... E aí, você viu meu currículo, abriu, não sei o quê? Claro que você está pensando no seu trabalho, mas tem essa questão desse bom senso de se colocar no outro lugar do outro. Então, uma dica é você se conectar com pessoas de áreas de recursos humanos. Uma outra coisa, além das vagas, né? Tem uma coisa muito interessante para você se conectar. Vamos supor que você tem interesse de trabalhar numa empresa X. Não sei se vocês já viram no LinkedIn que tem, vamos supor, você se conecta comigo. Aí no cantinho, assim, direito, um pouquinho mais abaixo, tem a minha relação das minhas conexões com as suas conexões.
e normalmente tem uns círculozinhos, assim, que é como se fosse assim, quantas pessoas tem entre eu e você? E às vezes ali você pode encontrar pessoas que são bacanas para você se conectar, porque às vezes eu tô conectado com uma pessoa que você tem interesse em se conectar, e aí você se conecta com ela, porque você chegou até através de mim, através dos meus contatos que tá ali entre eu e você. Então, fica atento nesse campo aqui, que ele é bem legal, tá? Uma outra coisa, cuidado, que muitas pessoas põem aquela foto de capa no fundo, e às vezes, cuidado com a imagem que você escolhe, normalmente deixa neutro, tá? Porque senão fica uma coisa muito pesada. Imagina o seguinte, o LinkedIn, você vai replicar o seu currículo, agregado com testemunhos, depoimentos, e aquela coisa das pessoas, elas te pontuarem numa habilidade ali que as pessoas, elas falam das suas competências. Então, cuidado para não ficar também o seu perfil do LinkedIn muito, muito denso. Por exemplo, um erro que as pessoas cometem, logo depois dos seus dados pessoais, tem um campinho chamado summary, que é o seu resumo, né, de qualificações. As pessoas repetem tudo que colocam no currículo ali, fica super poluído. Então, coloque ali no summary o quê? O resumo das suas qualificações, seus resultados, se você fala idioma, então, de repente, uma certificação que você tem que é um diferencial na sua área. Então, fique ligado nessas questões, que o LinkedIn você vai replicar. E de que forma que você pode construir uma rede, né? Então, assim, se conecte com a pessoa, siga as postagens dela, curta, compartilhe as coisas, troque. Olha, gostei do seu artigo, bacana, legal. Uma coisa que eu acredito que não sei se a pessoa está aqui ainda, o Ricardo, que ele fazia... que era do programa, do meu programa de recolocação, que ele fazia muito bem. Ele começou, porque às vezes você tem dicas de entrevista, algumas coisas que você tem. Então, tem o Pulse, não sei se vocês sabem o que é o Pulse, é um lugar onde você vê os artigos das pessoas e tudo mais, né? E ele começou a escrever artigos ali, ou de sacadas que ele lia, ou de alguém. Então, ele se inspirou num amigo, então... eu achava super bacana quando ele começou a postar. Então, se você tem uma experiência profissional, vamos supor que você é da área de logística, você pode colocar dicas ali, tanto que você está aprendendo de recolocação no Pulse, que é onde você coloca seus artigos, como dicas da sua área, de coisas, se você gosta de escrever, o Pulse é super legal para você colocar textos, mini textos, que você, de pensamentos teus, ou de coisas que você está lendo da sua área de atuação. Olha que coisa legal, esses artigos, se você acompanhar esses artigos, primeiro que eles ficam, se vocês entrarem de repente no meu perfil, ou das pessoas que escrevem, ele fica ali depois como no seu currículo, todos os artigos que você descreveu ali, então ele carrega, isso é muito legal, porque as pessoas, elas veem o seu texto e já de repente vê o teu perfil, né? As pessoas têm usado como dica colocar o currículo ali, né? Que daí, por que é legal? Diferente por exemplo, do Facebook, que é o seu feed de notícias, que é aquela rolagem, fica para os seus amigos. No caso do Pulse, no caso dos artigos, ficam o seu artigo junto com pessoas do mundo inteiro. Então, imagina que eu coloco o meu artigo e em cima de mim está a Sofia Esteves, da Companhia de Talentos, e embaixo está o Brandon Bouchard, que é um baita, né, coach de alta performance. Então, às vezes, um cara internacional postou embaixo de mim ou em cima, aí tá o meu no meio de dois caras super feras que tem mais de 1 milhão de curtidas. A pessoa, ela tá passando ali e vê o meu artigo também. Então, isso é legal, né? Por que as pessoas, de repente, colocam conteúdos ali? Porque chama a atenção do recrutador, ou chama a atenção das pessoas, de um gestor que fala, puxa, legal, quero me conectar com você e até te ofertar alguma oportunidade, ou pessoas que colocam simplesmente o currículo ali, né? Então, isso é uma sacada legal para você fazer, tá? Tem muitos grupos de vagas também, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, se você buscar, tem vagas de pessoas que estão ajudando as outras a se recolocar. Se conecte ao grupo, ajude para você ser ajudado. Então, eu acredito muito que a gente pode construir uma rede do bem. Então, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, troque com essas pessoas, ajude essas pessoas, construa uma relação consistente de networking. Então, o LinkedIn tem uma série de ferramentazinhas ali, tanto
dos depoimentos, as pessoas não pedem depoimentos, então peça depoimento para as pessoas ali que trabalharam com você, para que realmente elas possam impulsionar alguma habilidade que você tem. Então, é super importante você construir essa relação de networking perguntando se está tudo bem para a pessoa, em vez de você simplesmente falar, oi, tudo bem, eu sou... Olha, você tem uma vaga para mim? Ou, olha, segue o meu currículo. Claro que você está precisando, mas troca. Às vezes, o outro ele está precisando de trocar contigo, ele quer te conhecer, até para, de repente, você ver uma vaga, marcar a pessoa, mas eu preciso te conhecer, não é simplesmente assim, oi, tudo bem? E aí, você viu meu currículo? Você viu meu currículo? Isso se torna uma coisa muito chata, você se conectar com pessoas, principalmente que trabalham em RH, em recursos humanos, ou até pessoas gestores que você quer que tem de referência, você pode até queimar a sua imagem profissional por uma relação que não foi bem construída, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui em relação a isso. Então, tem uma pergunta aqui do Gerson, se na questão de networking, se enviar, de repente, para departamento de RH, mandar direto para um gerente. Se você conhecer o gerente, até é válido, mas você imagina, se eu sou gerente de RH, às vezes o gerente ele não tem a posição, então quem faz o caminho de entrada é sempre o cara de recrutamento, a empresa de recrutamento. Então, você encher a caixa dele. Eu mesma, como era gerente de RH, as pessoas queriam mandar o currículo para mim, eu encaminhava de volta para as pessoas. Então, às vezes, não sei, você tem que avaliar. Se é uma pessoa que você conhece, agora imagina. No momento que a gente está vivendo, você está falando de um currículo que, de repente, é o teu. Mas imagine o gerente ele receber 1000 currículos na caixa dele. Né? Então, acho que é legal, de repente, você mandar para a empresa, ou se você tem contato com essa pessoa, na sua relação de networking, tudo bem você mandar para o gerente e tudo mais. Mas sempre se coloque no lugar do outro, tá? Acho que essa é a melhor forma de você avaliar isso, tá? Vamos lá. No caso aqui da Célia, tem uma pergunta boa. Eu sempre trabalhei no serviço público onde não existem resultados individuais. E aí você coloca o resultado do grupo mesmo. Porque às vezes você vai falar de um projeto que você participou e que teve um resultado coletivo. Então, isso é interessante, porque daí o gestor ele vai falar, puxa, num projeto de licitação, ela participou organizando as tabelas e tudo mais, quero entender mais. E aí, na sua posição, é relevante falar o que você agregou. Né? A mesma coisa, por exemplo, nos meus projetos de gestora de recursos humanos, tenho grandes projetos de redução de turnover, que é a redução de pessoas que são mandadas embora e saem da empresa. Mas eu fui sozinha que construiu, foi uma ferramenta, ele é um resultado coletivo, mas que eu tive grande participação. Então, não tem problema, não pense só no seu resultado, mas às vezes que na coletividade, mas que você teve um papel importante. Sempre se pergunte qual foi o meu papel naquele projeto para você agregar, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Então, falando dos 4 passos para você se recolocar, né? Primeiro é você encerrar esse ciclo, escolher os aprendizados. Segundo passo é você se autoconhecer, para você se empoderar daquilo que você tem de melhor. O terceiro passo é fazer um currículo poderoso, consistente, que mostre seus resultados, que invista tempo na sua história, para realmente você colocar aquilo que vai chamar atenção, que é aquilo que agrega valor para um currículo. E o quarto é você se conectar com as pessoas, você usar essas redes de uma forma saudável, que possa ajudar e possa crescer junto, tá? Eu espero de coração que você possa ter te ajudado a ter insights, mesmo que de repente é uma coisa que você já sabe, que realmente venha a agregar ainda mais. Eu acho que o conteúdo vem quando o aluno está pronto, né? Então, ou se é alguma coisa que você já sabe, que passe para frente, né? Seja professor também. Então, eu estou aqui nesse momento partilhando, mas eu também estou aprendendo com cada uma das perguntas e pontos que vocês me falam aqui. Então, eu queria, de verdade, espero aí que esses conteúdos possam ter agregado, assim como agregou. Cada vez que eu falo de alguma coisa, eu tenho mais ideias, mais insights, porque eu estou aberta nesse fluxo de energia que vai e que vem. Então, faça isso também com a sua vida, deixe as coisas irem, entenda esses momentos, que eu tenho certeza que novas oportunidades vão chegar para você da forma como você merece. Então, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui me acompanhando. Puxa, Aline, eu queria saber mais de você, que tem pessoas que se cadastraram direto pelo LinkedIn, ou por pessoas que, grandes parceiros que divulgaram, e eu agradeço a todos eles.
para que realmente vocês, se quiserem saber um pouco mais de mim, eu tenho uma série de conteúdos, eu tenho sacadas de carreira, eu tenho a minha newsletter, né? Mas eu tenho uma listinha de pessoas que me acompanham só para conteúdos de recolocação profissional. E essas pessoas, elas, se você quiser receber um mini curso onde eu detalho mais coisas para você se recolocar e aumentar em 2 vezes a chance de você se recolocar, então é um mini curso gratuito, tá? Que você recebe no seu e-mail, são 3 vídeos, tá? Que você recebe, que são conteúdos que eu tenho recebido bastante feedback, então você pode compartilhar com outras pessoas, tem muitas das coisas que eu coloquei aqui. Você pode acessar esse mini curso gratuito no www.sacadasdecarreira.com.br/curso, tá? Então, sacadasdecarreira.com.br/curso. Você vai ver lá que você vai poder pôr o seu e-mail. Eu detesto spam, então fique tranquilo. Depois que você colocar o seu e-mail, você vai poder confirmar o seu e-mail que você está interessado, e aí você vai acompanhar todas as dicas de vídeos que eu comentei aqui, você vai receber em todo o seu e-mail. Então é legal porque é conteúdo fresquinho, em primeira mão, você fica sabendo. Então é só acessar o sacadasdecarreira.com.br/curso que você vai acessar todos esses conteúdos aí que eu preparei especialmente para você. E uma novidade para quem já me acompanha no Recolocação é que a partir do dia 30 do 3, quarta-feira, vai sair um novo mini curso com mais aí 3, 4 vídeos para te ajudar na sua recolocação, que é uma série chamada Recolocação, uma jornada para o sucesso. Então, além desses 3 vídeos de conteúdos práticos que você vai poder colocar em ação, vem mais 3 aí a partir da semana que vem, para quem quer conteúdo fresquinho, de qualidade e que realmente partilhe coisas para você aí de uma forma gratuita. Então fique ligado aí, entra aí no Recolocação, no sacadasdecarreira.com.br/curso, que você vai estar cadastrado na minha lista e você vai saber em primeira mão esse curso, que é também uma série de vídeos para te ajudar, porque vem uma novidade aí por aí, tá bom? Em gratidão aí por você estar aqui comigo até essa hora, eu queria dizer que amanhã eu vou mandar para quem se inscreveu na palestra, tá? Lá no link da palestra, eu vou mandar um presentinho, né? Vai ser uma técnicazinha para te ajudar a se desenvolver. Então, é um presente para você que ficou comigo até agora, como gratidão por você estar me permitindo exercer a minha missão com plenitude. Então, no seu e-mail eu vou mandar amanhã, não sei ainda que horário, eu vou preparar isso. Tive esse insight agora há pouco, então eu vou preparar esse material com um PDFzinho para você baixar, poder rabiscar, poder acompanhar. Então, quem se inscreveu lá no link da palestra, tá? Pelo site lá da palestra, pode aí receber esse link, e depois o pessoal do Recolocação também, que de repente não pôde, eu vou mandar também. Então, vai ser uma gratidão minha para agradecer você. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, só acessar o sacadasdecarreira.com.br em todos os canais, no Periscope, no Facebook, onde eu compartilho artigos, entrevistas, ferramentas, palestras como essa que eu faço ao vivo ou para outros colegas. Então, você vai receber conteúdo de qualidade, não só para sua recolocação, mas para você decolar a sua carreira, tá bom? Queria agradecer de coração por estar aqui comigo. E desejo que você sempre acredita, jamais duvide do potencial lindo que você tem, colhe os aprendizados, porque você pode desenhar uma nova realidade a partir desse momento com as escolhas que você faz. Então, faça uma escolha de acreditar em você mesmo, de acessar a sua melhor versão, e tem muito conteúdo bom aí de qualidade por aí, de acesso, de pessoas do bem que estão a fim de compartilhar. Então, beba dessa fonte. Entre em ação, porque a recolocação é uma jornada que você precisa estar em movimento. Então, se movimente para construir essa vaga para ela chegar até você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se de repente eu não respondi todas as dúvidas, eu vou responder ainda até o fim da semana para essas pessoas por e-mail, de repente que eu não consegui responder aqui ao vivo. E qualquer dúvida também eu estou à disposição aí nesses canais, tá bom? Espero que você tenha curtido. Um super beijo e a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Obrigada.